Boa noite já, boa noite a todos e todas, obrigado pelo convite. Pois é, você está falando terminar nesse tom. Outro dia eu estava participando de um debate lá em Curitiba e uma pessoa militante antiga na área da comunicação, a Cláudia Santiago, esposa do Vitor Janotti, não sei se algumas pessoas aqui conhecem, ela me pediu assim, falou: Gustavo, as tuas falas sempre terminam meio para baixo, tenta terminar para cima. Eu falei: gente, eu tento, juro que eu tento, mas não sei se eu vou conseguir aqui também. Vamos ver, não sei se vou ser bem sucedido. Eu queria começar contando uma historinha muito rápida, de caráter pessoal, mas acho que ilustra bem a minha fala. Há 22 anos atrás, eu tinha cabelo ainda, bem mais magro, estava participando do debate sobre que veio acabar redundando na aprovação da lei da TV a cabo, né? Lei que foi aprovada no finalzinho de 94, quer dizer, estamos falando de algum momento em 94, e acho que foi início de 94, e eu representava um fórum que existe até hoje, que é o Fórum Nacional pela Democratização da Comunicação, que juntava as entidades da sociedade civil, e do outro lado estava o empresariado, naquele momento, a NET, né, que era NET, Multicabo e tudo, enfim, Globo, RBS, eram os principais interlocutores ali num processo tenso de negociação. Eu fui para uma reunião, eu era relativamente novo, tinha formado, tinha 2 anos, e estava participando, minha formação é jornalista, e estava participando desse debate. Eu lembro que eu fui para a reunião, o que eu vou falar hoje em dia até é relativamente fácil, mas naquele momento eu não tinha a menor ideia do que se tratava. Os caras passaram a reunião inteira falando: não, porque aí a fibra vai até o armário, e aí do armário para frente... E eu passei, você imagina uma reunião de negociação política, eu não podia dar nenhum mole, quer dizer, eu não podia parar a reunião e dizer: gente, por favor, não estou entendendo o que vocês estão falando aqui, não podia dar esse tipo de demonstração de fraqueza, mas eu não tinha a menor ideia de que armário que eles estavam falando ali, e eu passei a reunião inteira, assim, que raio de armário é esse? Não sei. E aquele dia foi determinante na minha formação, na minha vida, na minha trajetória futura e tudo, porque ficou muito claro aquilo que depois intelectualmente eu fui tentando aprimorar, refletir. Hoje, por exemplo, toda a parte da teoria, chamada teoria Torrede, o Latour é o cara traduzido no Brasil, mas enfim, lá fora tem uma multidão de gente trabalhando nessa área. Isso acabou, enfim, se tornando mais compreensível, mas naquele momento foi intuitivo, né? O intelectual veio depois. Ficou claro para mim que, se eu não entendesse o debate tecnológico, a política ia passar batida, eu não ia nem saber que estavam me passando a perna, só ia descobrir lá na frente que eu tinha sido enganado. Então, para mim, ficou claro que ou eu fazia um aprofundamento na questão tecnológica, ou eu conseguia ter uma interlocução maior, inclusive superar uma formação de um jornalista, que não é essa, né? Mas conseguir ter esse mergulho tecnológico, ou eu não ia conseguir fazer esse debate político. E eu acho que isso vale para todo mundo, para os movimentos sociais, para os pesquisadores que estão discutindo essas questões, e no caso da internet isso é inevitável. Ou a gente consegue entender que política e tecnologia estão absolutamente imbricados, ou nós dançamos em relação a isso. E é pena que, do ponto de vista das políticas públicas nessa área, isso tenha se perdido no Brasil. Curiosamente, foi a ditadura militar que acendeu esse alerta, né, naquilo que depois veio acabar se tornando a Política Nacional de Informática, que hoje virou um palavrão, né, tudo atraso, né, tudo. Mas quando os militares, isso é um caso muito famoso, né, que houve ali a oportunidade, uma demanda e uma oportunidade. Você tinha jovens voltando dos Estados Unidos, em geral formados do ITA, que foram para os Estados Unidos no início da década de 70 e viram aquele... Tem uma coisa acontecendo aqui que está mudando, a Califórnia está mudando, tem umas novas tecnologias que vão despontar muito rápido, voltaram muito preocupados com isso, e, ao mesmo tempo, o alto comando das Forças Armadas comprou, a Marinha especificamente, tinha comprado umas fragatas italianas e descobriu que não sabia fazer manutenção de absolutamente nada que estava na fragata, quer dizer, apertar a porca, tudo bem, tudo, mas
os equipamentos, a fragata era tão sofisticada do ponto de vista tecnológico que as Forças Armadas brasileiras não tinham nenhuma capacidade de fazer a manutenção, e isso, do ponto de vista militar, é uma fraqueza óbvia, aquilo que as Malvinas logo depois revelou em relação aos mísseis argentinos. Pois é, então, se você não conseguir dominar isso, você está fora. Isso gerou a Política Nacional de Informática, que teve problemas, enfim, mas havia a compreensão do Estado, com todas as deformações de um período de regime ditatorial militar, mas havia a compreensão de que nós estávamos lidando com questões estratégicas. Isso se perdeu, né? No início do governo Lula houve uma tentativa de retomar isso em outras bases, obviamente, um governo progressista, democrático e tudo, se perdeu de novo, e hoje nós estamos, eu acho que, marcando passo em relação a isso. Então, bom, esse, digamos, é o meu ponto de partida para discutir a questão da governança da internet. Antes de falar de governança da internet, especificamente, há que se falar de um problema que é anterior, que é a questão que é uma questão que se coloca para a gente, inevitavelmente, sendo um país profundamente desigual, que é o Brasil, que é a própria questão da inclusão digital. Eu não vou entrar nessa seara, mas só para lembrar que, quando a gente está falando de qualquer coisa ligada à internet, nós estamos falando de uma parte da população brasileira, porque outra parte da população brasileira, embora sofra os efeitos disso, porque ninguém está fora a internet se tornou absolutamente pervasiva, e, enfim, mesmo quem não está lá de alguma forma, está lá nos rostos na rua, está lá nos dados públicos, enfim, está de alguma forma, mas o uso autônomo ele está limitado por exemplo, segundo os dados do Comitê Gestor da Internet, até estava aqui uma pesquisadora do CETIC, né? Tanto eu quanto o Serginho, nós fomos em épocas diferentes. Até você foi representante da Casa Civil quando eu era membro eleito, se eu não me engano. Não. E depois você voltou. Pois é. Então, nós somos representantes no Comitê Gestor da Internet. Eu estava lá, inclusive, quando foi criado o CETIC. Os dados do CETIC, eu peguei agora de 2015, né, que foram recém-divulgados, 49% da população brasileira não tem acesso à internet nas suas casas. É claro que, quando você vai para o órgão regulador, e eu falo isso com tristeza porque eu sou servidor, está aqui o FRJ, eu sou apenas pesquisador no FRJ, mas de carreira eu sou especialista em regulação da Agência Nacional de Cinema, que faz tudo menos regulação. Se você for no regulador das telecomunicações, que é a Anatel, eles vão dizer que isso está resolvido porque todo mundo tem celular no bolso. Como se fosse o mesmo tipo de acesso que você faz, um acesso móvel, com uma determinada velocidade, com determinada tela, que te empurra para o aplicativo, te tira da web e te joga no aplicativo, que é um outro tipo de uso, um jardim murado, é uma outra lógica, mas eles dizem que isso está resolvido. Mas o fato é que só 49% das pessoas têm acesso à internet nas suas casas, e dessas pessoas, 20% têm acesso a menos de 2 megabytes por segundo, portanto, tem um acesso que lhe limita uma série de possibilidades. Então, esse já é um pré-requisito do debate de governança da internet. Mas, então, feito todo esse preâmbulo, vamos para o debate sobre governança da internet, que tem 2 grandes problemas. Definir o que é internet e o que é governança. O D é fácil, né? O governança da internet, o DA é fácil. A governança e a internet é que são os problemas. Para começar esse debate, tem algumas coisas que eu queria dar uma certa, que são os problemas, digamos, de partida, assim, para a gente lidar com esse tema. O primeiro, eu digo que é uma certa herança ideológica, inclusive positiva num determinado momento, mas que não acabou se tornando um problema e que eu acho que hoje está sendo superado. O próprio Marco Civil da Internet, a participação da sociedade civil no Marco Civil da Internet, todo o processo de aprovação, depois do decreto e tudo, é uma demonstração de que acho que essa herança ideológica foi superada, que eu brinco dizendo que é uma herança anarco-liberal. Aquela que está tão bem expressa no manifesto pelo cyberespaço e tudo. Do Barlow, que, não por acaso, é um republicano. Que eles chamam, é o libertarian, né? Pois é. Então, e que um grande letrista, né, do Grateful Dead, mas também e que essa herança, a lógica é a seguinte: não se metam na internet.
A internet ela se resolve sozinha. Ou seja, a regulação acaba sendo um problema, porque traz os estados, né? E a tradição norte-americana tem anticorpos muito fortes contra o Estado, mas anticorpos muito baixos contra a possibilidade dessa regulação ser exercida pelo mercado, né? E aí, para mim, a antítese disso está logo no prefácio de um livro muito legal do Alexander Galloway, chamado Protocol, em que ele faz a seguinte metáfora. Ele diz, olha, imaginem duas cidades que cada uma delas tem uma grande avenida, muito larga, de mão única e com poucos cruzamentos. Ou seja, a arquitetura dessa avenida permite que as pessoas enfiem o pé e corram a 200 por hora lá, porque ela é muito larga, comprida, poucos cruzamentos, uma mão única, as pessoas costumam... E as cidades começam a ver aquilo como problema. Você tem atropelamento, você tem um monte de problemas ali. E as cidades resolvem, então, lidar com essa questão. Uma delas põe policial lá para multar. Acontece que o policial ele não evita que as pessoas corram. Ele constrange que as pessoas corram. Exatamente. Pois é. O policial pode não ver. A pessoa pode resolver, dane-se, vou correr. Vou correr e paciência, se eu for multado, foi. Pode chamar para ver, se tem conversa, né? Uma cervejinha, e tem mil possibilidades. O fato é que não está limitada a possibilidade da pessoa correr. A outra coloca quebra-mola. O quebra-mola impediu o sujeito de correr. O quebra-mola é uma forma de regulação na arquitetura da rua. Exatamente, é o protocolo. E aí o Galloway vai dizer. Ele vai até um pouco trazendo a tradição aberta pelo Lessig, né, pelo Lawrence Lessig, naquele livro fantástico dele, O Código. Ele diz, na rede, quem define o código define a lei. Né? Então, o mesmo vale para essa analogia do Galloway. Quem botou o quebra-mola interferiu na arquitetura, eliminou a possibilidade das pessoas correrem. Portanto, isso é fazer regulação. A regulação não é feita só por definições legais, pelo Estado. A regulação é feita no cotidiano por quem tem a capacidade econômica, de infraestrutura e tudo, de criar, definir os protocolos que serão adotados na lei. E isso precisa estar submetido ao escrutínio público, sob pena da gente ter uma regulação de fato sendo exercida. Ou seja, não há rede que não é regulada. Esse é o primeiro pressuposto. Alguém vai fazer, né? Será feito pelo Estado, será feito de forma pública, será feito por quem tiver o controle do capital para fazer isso, mas será feito. O segundo grande problema para lidar com a questão da governança é que a internet é uma grande cebola. E a gente vai ver isso já, né? A internet tem camadas. Oi? Mas é uma outra cebola. Então, pois é, exatamente. Você vai dizer o que é a internet? A internet é um conjunto de camadas. E cada camada responde a demandas diferentes, com atores que estão envolvidos de forma diferentes, em ambientes diferentes, que vão requerer regulação diferente. Então, esse é um problema que acrescenta um grau de complexidade à internet que não é trivial. Terceiro, que a internet é transfronteira, né? O que obriga a internet a ser regulada por países, obviamente, que não podem fugir à sua responsabilidade de regulação, mas que requer regulação transnacional, porque muitas vezes você precisa lidar com questões que fogem à sua fronteira. Por exemplo, a questão do tráfico internacional de dados e uma série de outras questões que estão além das fronteiras de países. Você pensa, por exemplo, eu fiz uma pesquisa há muitos anos atrás, teria que até atualizar esses dados, de como a política dos grandes troncos, dos grandes backbones internacionais, era extremamente lesiva aos países africanos, por exemplo, as relações, os custos de interconexão. Né? E como é que a UIT regula isso, a União Internacional de Telecomunicações? Por uma regulamentação chamada D50, em que ela diz o seguinte, basicamente, os agentes econômicos podem livremente interagir e negociar. Ou seja, o Togo tem todas as condições de virar para Level 3
E dizer, bom, vamos negociar aqui os custos de interconexão da minha internet com uma empresa que opera no planeta inteiro fazendo tráfego de dados. É óbvio que isso vai ser... No caso, por exemplo, dos países africanos, eles pagavam pelo tráfego entrante e pelo tráfego sainte. Quer dizer, se um americano entra num site do Togo para fazer uma pesquisa, o Togo paga. Se o cara do Togo sai para fazer uma pesquisa no tráfego fora, o Togo paga de novo. Quer dizer, ele vai entrar pelo tráfego que entra e pelo tráfego que sai. Então, não tem jeito. E vai fazer o quê? Só tem aquela infraestrutura passando ali, aquela infraestrutura é privada, a União Internacional de Telecomunicações, que é um organismo da ONU, diz que é livre a negociação, vai reclamar com o Papa, porque não tem jeito. Então, esse é um outro problema, criar esses organismos transfronteiras. E um outro problema é lidar com um conceito que é uma conquista do ponto de vista conceitual, mas que se tornou um desafio do ponto de vista da sua concretude, que é o conceito de multi-stakeholder, que é um conceito que, por exemplo, o Comitê Gestor da Internet abarca, como é que está materializado, por exemplo, no Comitê Gestor da Internet. O fato de que o Comitê Gestor da Internet ele é formado por representantes do governo federal, são 8 representantes de diferentes órgãos do governo federal, um notório saber, um pesquisador notório saber, que é indicado pelo governo federal, mas é, digamos, alguém não ligado ao governo federal, um representante dos governos estaduais, do Fórum Nacional de Secretários de Ciência e Tecnologia, que eu acho que nunca ocuparam essa vaga, que eu me lembro. Ocupa? Está ocupando hoje em dia? É porque eu lembro que durante muitos anos não ocupava. 3 representantes eleitos pelas universidades, 4 representantes eleitos pela sociedade civil e 4 representantes eleitos pelo empresariado. Então, digamos que tem representantes do governo, do empresariado, da sociedade civil não empresária e do... Quer dizer, sociedade civil, entende, por exemplo, não entra aí Fiesp, não vai entrar aí entidades empresariais, porque esses vão entrar na vaga dos empresários. E do meio acadêmico. O problema é que traduzir isso na governança internacional tem sido um desafio monstruoso. Né? O que significa criar um órgão de governança internacional multi-stakeholder para a internet? Em 2003 e 2005, a ONU realizou uma cúpula mundial sobre a sociedade da informação, como teve sobre gênero, sobre, enfim, a questão do meio ambiente aqui no Brasil e tudo. A diferença é que essa foi em 2 turnos. Primeiro turno em Genebra, segundo turno em Tunis. A única vitória da sociedade civil na declaração final, né, havia uma série de propostas, a única que acabou vingando foi a da criação de um fórum de internet, um fórum de governança da internet, um fórum mundial, que existe até hoje, que é o Internet Governance Forum. Foi uma proposta brasileira, inclusive. E eu me lembro, foi um dos momentos que eu até senti orgulho assim, da posição brasileira, porque, na hora H, o governo da Austrália, mandatado pelo governo norte-americano, propôs reduzir o fórum para o Internet Dialogue Forum, ao invés de Internet Governance Forum. A gente bate um papo, conversa e tudo, mas não vamos exatamente tomar nenhuma decisão. E o governo brasileiro foi muito duro e acabou sendo aprovado o Fórum de Governança da Internet, o IGF, que completou ano passado sua 10ª edição, e era um mandato de 10 anos, teve um mandato renovável. Qual é o problema? Foi uma grande conquista aprovar o Internet Governance Forum, mas, na prática, ele é o Internet Dialogue Forum, porque ele jamais aprovou nenhuma recomendação, embora o seu mandato lhe permita aprovar recomendações. Eu lembro que no IGF do Egito, eu já não vou lembrar que ano que foi, a sociedade civil, a gente tentou propor, então, que fosse aprovada uma recomendação a respeito da pedofilia na internet. E a gente pensou, bom, essa é uma questão, ninguém vai dizer que é a favor da pedofilia, essa passa. E não passou. Não deixaram. E não deixaram não é por causa da pedofilia. É por causa do pretexto que estava sendo criado. Ali abria-se uma jurisprudência, se aprova a recomendação a respeito da pedofilia, pode aprovar sobre outra, então é melhor não aprovar sobre nada. E o IGF segue há 10 anos sendo uma instância, basicamente, de debate. Então, carece da criação de uma instância internacional, e esse é um desafio enorme, porque não é um desafio só para comunicação, para a área da internet, porque isso pode ser, inclusive, ter reflexos em outras áreas do sistema ONU, por exemplo, de como incorporar a sociedade civil nas suas decisões.
né? Eu lembro, por exemplo, de uma resposta eu fiz parte do grupo que assessora o Internet Governance Forum durante um ano, e lembro de um debate na sede da ONU, em Genebra, onde o representante da China, e é óbvio que eu sei que ele fez uma fala capciosa, é óbvio, mas tinha um certo fundamento ali. Ele virou para o representante da Nokia, virou e falou o seguinte: eu represento 1 bilhão e 200 milhões de pessoas. É claro que a representatividade de um governo é extremamente questionável, ainda mais de um governo de partido único, uma série de senões para se impor. Mas, do ponto de vista do marco, digamos, do marco jurídico internacional, ele efetivamente é o representante de 1 bilhão e 200 milhões de pessoas. Aí ele vira para o cara da Nokia e fala: você representa quem? Seus acionistas? Nós teremos um voto cada um nessa decisão, que era uma decisão justamente interna desse grupo, onde participava, por exemplo, o governo da China e participava a Nokia como representante empresário. E o representante da China falou: eu não admito nem que haja votação aqui, porque se tiver votação vai ter um problema. O governo da China vai ter um voto e a Nokia vai ter um voto. Como é que fica isso? Então, a arquitetura desse negócio não é trivial, realmente. Embora eu saiba o que levou o representante da China a questionar ali, mas o questionamento em si tem um grau de complexidade que não é trivial de ser resolvido. Isso significa que nós carecemos ainda de estruturas internacionais de governança da internet que consigam, na prática, materializar esse conceito de multi-stakeholder. Uma outra questão é a interface com o campo das telecomunicações, porque há uma divisão, por exemplo, o Brasil acata uma decisão, uma norma, na verdade, uma norma do Ministério das Comunicações de 95, a norma 04, que considera a internet, naquele momento isso foi uma conquista enorme, considera a internet um serviço de valor adicionado, portanto, a internet, desse ponto de vista, tem o mesmo status do fax, e não telecomunicações. Isso foi fundamental para tirar a internet do ponto de vista do que viria a ser, naquele momento do monopólio estatal, isso permitiu um boom de provedores de acesso à internet privados, e depois do que viria a ser a Anatel e tudo. Mas o fato é que mesmo essa separação, e a separação, cada vez ela se torna mais complexa, veja o caso dos Estados Unidos, que é engraçado porque nos Estados Unidos a gente comemorou o reverso, né? Quando a FCC baixou uma regulação sobre neutralidade de rede, as teles disseram: opa, vocês não podem regular porque internet não é telecomunicações. Aí a FCC foi lá, mudou e falou: não, agora é common carrier, título 2 do Communication Act de 34, estamos trazendo internet para o campo das telecomunicações. E a sociedade civil falou: uhul, é o reverso do que aconteceu aqui. Sim, claro que é bastante perigoso. Mas a gente comemorou comemoramos duas coisas, né? Comemoramos uma intervenção direta do Obama numa agência reguladora, que eu não tenho problema nenhum, mas o jargão diz que a agência reguladora é autônoma, não sei o quê, só que o Obama foi lá e falou: faça, e fizeram, e comemoramos essa inversão. Mas o fato é que, mesmo respeitando essa divisão, existe uma interface, e uma interface que acaba interferindo do ponto de vista da internet. Por exemplo, questões ligadas à interconexão, que eu digo que é um tema primo-irmão da neutralidade de rede. A neutralidade de rede vai até um determinado momento, mas daí para frente você tem as questões ligadas à interconexão. E tem um livro muito legal de um economista, o Eli Nolan, acho que é da Columbia University, não sei, Interconnecting Network of Networks. É um livro de 2001, ele tem pouca referência ainda à internet, muito focado em telecomunicações em estrito senso, mas ele mostra claramente como é na política de interconexão que você define o funcionamento do mercado de telecomunicações. Ele mostra, por exemplo, como todos os governos atuaram para criar empresas únicas de telecomunicações ali por volta dos anos 20, os anos 30, escolhendo um campeão e disseram assim: você será beneficiado pelas regras de interconexão, os outros dançam. Isso aconteceu, por exemplo, desde a Suécia, que fez isso com um agente estatal, até os Estados Unidos, que fez isso com um agente privado. Você tinha centenas de operadoras de telecomunicações nos Estados Unidos foi lá, escolheu a AT&T e falou: você será beneficiado pelas regras de interconexão. Os outros estão fora. Rapidamente, os outros foram eliminados.
casos, porque não adianta nada você ter um telefone que você só fala com telefones que são da tua própria empresa, você não consegue se interconectar. Isso acontece hoje com a internet, com problemas enormes em relação, por exemplo, aos pequenos provedores de acesso. A Anatel tem regramento para isso, que é o Plano Geral de Metas de Competição, e o Regulamento de Interconexão. Criou um mercado virtual, o SNOA, para supostamente contratos de atacado, e não funciona. As operadoras, elas definem os custos de interconexão e elas excluem quem elas querem, né? Eu acompanhei um caso muito concreto, antigo, já 2008, os valores estão antigos, mas acho que serve como referência. O prefeito de Duas Barras, que é uma cidade do interior do estado do Rio de Janeiro, famosa por ter sido a terra do Martim da Vila, onde nasceu Martim da Vila, ele leu uma reportagem, acho que na Veja, na Isto É, falando da cidade de Sudminúcio, em São Paulo, que tinha dado internet de graça para as pessoas lá e tudo. Aí ele, marotamente, não tinha nada de cidade digital, nada, ele só pensou o seguinte: isso aqui eu me elejo para o resto da vida, estava bombando naquele momento aquele computador para todos, o preço do computador pessoal tinha baixado e tudo. Ele falou: se eu dou internet de graça, eu estou eleito para o resto da vida. Aí ele foi e contratou um link full duplex, quer dizer, um link de verdade mesmo, de 2 megas, hein, com a Oi. Aí a Oi, porque só tem a Oi, em Duas Barras só passa a infraestrutura da Oi. Então era Oi ou era Oi. Aí ele contratou R$4.000, comprou lá o link full duplex com a Oi de R$4.000. Rapidamente, 2 megas esgotou, né? Ele passou a ter um problema reverso. A cidade, todo mundo xingava o cara, porque a internet era uma porcaria, não funcionava, internet lenta, não sei o que, não sei o que lá. Ele voltou a Oi e falou: olha, agora eu quero comprar 4 megas. Só que nesse ínterim, a Oi tinha descoberto o que ele estava fazendo com isso, porque a Oi achou que ele estava botando 2 megas no prédio da prefeitura, que ele era um cliente final. Não achou que ele ia estar distribuindo isso para o morador, porque isso significa que o morador não contrata o serviço da Oi. Aí a Oi virou para ele e falou: olha, 2 megas, e só tem um contrato. O prefeito, inclusive, me cedeu a cópia do contrato que a Oi passou para ele. Eu tenho aqui um link de 2 megas, custa R$4.000. Um link de 4 megas vai custar R$19.800. Aí o prefeito encerrou a experiência, porque naquela época Duas Barras não tinha condições de pagar. Então, na verdade, você foi lá, você usou a interconexão para estrangular uma experiência na ponta. Portanto, a infraestrutura de telecomunicações ela é determinante para esses usos. E aí, se você não consegue ter uma regulação também no campo das telecomunicações, não adianta, só de internet não resolve a regulação das telecomunicações. Dito isso, acho que já falei para burro, mas eu vou só pontuar algumas questões que estão nesse nível da cebola que eu falei, para a gente ver o grau de complexidade do que se chamaria governança da internet. Você tem a questão, por exemplo, para mim, a mais complexa hoje. Eu tenho participado de uma lista da IEEE, né, que é a IEE, que é Institute of Engineer, Eletrônica, enfim. É a Associação Internacional que reúne os engenheiros ligados às telecomunicações e que regula e que define boa parte dos protocolos que são utilizados na internet. Essa regulação, a regulação dos protocolos, ela é tida como a melhor. Se você for conversar com os técnicos da internet, ele vai dizer: essas são esse é o tipo de regulação que está resolvida. São cientistas, técnicos, neutros, que definem lá os protocolos, e esses estão resolvidos porque isso é tecnológico. Aí você vai ver quem são as pessoas que dirigem a instituição. Um veio do Pentágono, é pesquisador, o outro é de uma grande universidade americana e trabalha na Marvel Telecommunications, que é uma empresa que presta serviço para o complexo industrial militar americano, o outro é de não sei, assim, quem tem dinheiro para acompanhar essas discussões? Porque são grupos de trabalho que se reúnem no mundo inteiro, o tempo inteiro. Então, é assim, terminamos uma reunião em Milão, estamos marcando uma reunião para daqui a 4 meses em Madagascar, e depois vai ter outra em sei lá onde. E essas pessoas vão ter que ficar circulando o mundo inteiro, lendo documentos extremamente complexos, calhamaços de documentos. Quer dizer, quem tem condições de alocar recursos humanos que tenham esse grau de expertise,
que consigam se dedicar a essas questões, que consigam acompanhar esses negócios, que consigam participar dessas reuniões presenciais, das listas de discussão. Quem consegue fazer isso são os grandes governos e as grandes empresas. São esses, em última instância, que participam da definição dos estándares tecnológicos. E, portanto, isso é uma questão está muito longe de ser neutra e de ser tecnológica, estrito senso tecnológica. Tem a questão dos recursos escassos, né, que só isso daria aí um universo, que são os nomes e números da internet. E tem todo um debate intenso. Ontem, nessa lista que estava um e-mail do Windsurf, dizendo que já negociou com o Trump. Não sei como é que ele conseguiu já negociar com o Trump, mas ele já negociou e o Trump vai acatar o processo de internacionalização da ICANN, que tinha sido acordado com o governo Obama. Mas, enfim, a ICANN, que é a Internet Corporation for Assigned Names and Numbers, que é a instituição que cuida da governança dos nomes de domínio e, principalmente, dos números na internet, que fala-se muito dos nomes, esquece a função aiana dela, que são os nomes, que é uma questão, que são os números, desculpa, que é uma questão central, porque são os números que localizam todas as máquinas na rede. Essa instituição ela respondia por um convênio ao Departamento de Comércio norte-americano, ela estava subordinada a esse convênio se encerrou agora em setembro, desde a sua fundação em 98 até hoje, porque antes era o governo americano mesmo, de 98 até setembro agora, foi uma instituição privada, com sede na Califórnia, mas que estava subordinada a um convênio com os Estados Unidos. Nos últimos anos, esse convênio foi abrandado para um memorando de entendimento, mas, mesmo assim, ela continuava subordinada. Essa subordinação acabou agora, ela está no meio do processo de sua internacionalização, que é um processo complexo também e não está desprovido de polêmicas, o que significa internacionalizar a gestão de nomes e números da internet. As questões de direito autoral, o Sérgio colocou aqui, enfim, há tanto a questão do ponto de vista nacional, quanto a questão internacional, que é regulada pela Organização Mundial de Propriedade Intelectual, que é um local onde o lobby privado se exerce de maneira absolutamente descarada e que tem se tornado cada vez mais repressivo. Eu, por exemplo, que sou quanto mais utilizador de sites de torrent, ando preocupado com a quantidade de sites que tem caído. Você entra, o site caiu. Está tudo sendo derrubado por demanda das grandes empresas produtoras de direito autoral. O que não deixa... Ontem, engraçado, estava conversando com a estagiária que trabalha lá comigo, e ela veio perguntar, João e Maria está em domínio público? Aí eu fui explicar para ela quem eram os autores de referência dessa... os irmãos Green, Hans Christian Andersen, o Perrault, o Collodi do Pinóquio, não sei o que. Aí, em determinado momento, ela veio e falou assim, nossa, tudo da Disney. Aí eu falei, pois é, você acabou de entender que o império da Disney, que hoje é um império de propriedade intelectual, porque, na verdade, a Disney não é uma gestora de parque, de filme, de nada. A Disney é uma gestora de marcas. E ela demonstrou isso muito claramente quando ela percebeu que as suas marcas tradicionais estavam envelhecendo e avançou para comprar marcas novas. A compra da Pixar, da Marvel e da Lucasfilmes não foi pelo prédio da Pixar, não foi pelos estúdios da Marvel, foi pelos ativos de marcas que essas empresas possuem. Né? Ela comprou a Marvel pelo Homem-Aranha, não comprou a Marvel pelas revistinhas em quadrinha, comprou pela marca. Pois é, esse império de propriedade intelectual que é a Disney não teria existido sem o domínio público. O início da Disney se deve quase todo a histórias de domínio público, que o Disney se apropriou. Esse caminho ele tenta hoje impedir que outras empresas utilizem. Gustavo, Oi. Acabei de receber uma triste notícia. Tem que encerrar. Nós estamos sendo pressionados a fechar o auditório. Tá, desculpa. Então, eu vou só pontuar... Mas só pontue o final Então, privacidade... cada negócio desse aqui dava um debate. Privacidade que o Serginho também colocou. Questão de segurança, e é um trade-off. Privacidade e segurança é um trade-off o tempo inteiro. Por isso, sempre que querem avançar sobre a privacidade, é só recrudescer a discussão da segurança. Né? Olha, o caos, vão explodir o World Trade Center de novo, vão fazer não sei o quê. Afinal de contas, você não está fazendo nada de errado na internet. O que custa abrir mão dos seus dados pessoais e tudo? É pela segurança. Então, esse trade-off aí de privacidade e segurança e o debate de neutralidade. Cada um desses
está numa camada, cada um desses responde a determinadas... Tem determinados atores que participam de um processo, não participam de outro. Portanto, governança da internet é um assunto extremamente complexo, justamente por essa natureza de cebola que a internet tem. Enfim, de maneira super resumida e pontual, é isso. Obrigado. Bom, obrigada, Gustavo. Infelizmente, a gente não vai poder ter pergunta, porque eles realmente precisam fechar aqui o auditório, e amanhã a gente volta aqui cedo, a primeira mesa é às 9h. A gente vai poder voltar a discutir todas essas questões. Tem uma mesa sobre regulação da internet. Achei muito interessante trazer todas essas questões, inclusive do ambiente multi-stakeholder, do que faz o Internet Governance Forum, também, que é uma coisa bastante controversa, porque, na verdade, não é nada, né? É uma bela discussão de multi-stakeholders. Mas como que a gente poderia efetivar isso de uma forma... É o grande desafio, porque cada um defende os seus interesses, e como chegar numa forma de conciliar esses interesses é que é o grande desafio. Então, eu convido a todos para o lançamento, que já começou sem a gente, e até amanhã. Obrigada, gente.